Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness. Mais um dia aqui reunidos para falarmos sobre a meditação e mais uma vez agradecendo a presença de vocês aqui. Completamos mais de 100 lives desde que iniciamos esse projeto, então já tivemos mais de 100 encontros, 100 temas falados por cada um de nós de maneiras diferentes. Então, é sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. E gostaria de agradecer a dedicação de todos, porque eu sei que não é fácil meditar num período como esse que estamos vivendo, não é? É ainda mais desafiador. Então, obrigado por vocês terem essa coragem de estarem aqui. E hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento, a doença e a morte. Ontem eu tive a oportunidade de dar uma aula e explorei com os alunos esse tema e achei que seria pertinente trazê-lo aqui para conversar com vocês também. Então, eu vou falar sobre esse tema contando uma história para vocês. E essa história é a história de um jovem príncipe que morava dentro de um castelo e desde muito novo o seu pai o privava de todo tipo de sofrimento. Então esse rapaz ele foi crescendo e conforme os anos se passavam, ele não teve contato com as verdades da vida, porque ele só via pessoas jovens, serviçais a todo tempo a servi-lo e a atender suas vontades, e ele achava que a vida era baseada na felicidade, que aquela era a felicidade real, né? O luxo, a riqueza, a opulência. Ele achava que isso ia durar para sempre. Então ele foi crescendo dentro daquele castelo e o pai sempre controlando-o e protegendo-o para que ele não saísse. Até que mais ou menos quando ele fez 29 anos, ele decidiu sair desse castelo. Então as condições o levaram a fazer uma viagem para fora dos muros do palácio. E à medida que ele foi caminhando, passeando pela cidade na sua carruagem, ele se deparou com 4 mensageiros, que são conhecidos como 4 mensageiros divinos, certo? O primeiro mensageiro foi uma pessoa doente. Então, nesse passeio de carruagem, ele viu uma pessoa velha, uma pessoa idosa, com rugas no rosto. E aí ele perguntou para o condutor dessa carruagem: o que é aquilo? Por que aquela pessoa tem essa feição? Por que ela tem rugas no rosto e anda lentamente? E aí o condutor da carruagem falou para ele: essa pessoa está velha. E logo ele pensou: se essa pessoa está velha, provavelmente eu também ficarei velho um dia. E ele nunca havia visto uma pessoa velha daquele jeito antes. E logo mais à frente ele se deparou com uma pessoa doente. E novamente ele perguntou para o condutor: o que são essas feridas? Porque essa pessoa está nesse estado de enfermidade. Na verdade ele nem sabia que era enfermidade, né? Mas porque essa pessoa está assim tão mal, padecendo, nesse estado lastimável? E aí o condutor disse a ele: essa pessoa está doente. Todos nesse mundo ficam doentes. E logo ele concluiu que um dia ele também ficaria doente daquele jeito. E aquilo chocou o jovem. Tirou ele completamente da sua zona de conforto. E mais à frente ele se deparou com um cadáver. E mais uma vez ele perguntou o que é aquilo, porque ele nunca tinha visto um ritual fúnebre. E para ele era como se a morte nem existisse. E o condutor respondeu a ele: aquilo é uma pessoa morta. É um corpo sem vida. Então ele, enxergando os parentes chorando, enxergando aquele ritual fúnebre, ele ficou ainda mais chocado, porque ele pensou: um dia eu também vou morrer, assim como todos aqueles que vivem comigo. O meu pai vai morrer, a minha mãe.
E depois de ficar tão chocado com esses 3 primeiros mensageiros, mais à frente ele encontrou um asceta, um sábio errante, um yogi. E é aí que começa a história que deu origem a essa técnica que nós estamos praticando hoje. Porque no encontro desse jovem príncipe com esse sábio, foi que surgiu a meditação Vipassana. E a partir daquele momento, o sábio começou a mostrar caminhos que o jovem poderia seguir, e ele decidiu, por mérito próprio, sentar-se e praticar o que o sábio havia ensinado a ele, até que ele encontrasse as respostas por si mesmo. E aí ele pegou todo aquele conhecimento do yogi, aplicou na sua própria experiência e compilou todo esse conhecimento da meditação, que hoje nós conhecemos por mindfulness. E o que essa história tem a nos dizer sobre nós mesmos? Essa história ela nos ensina que por vezes nós passamos a vida trancados nos muros desses palácios. A nossa casa pode não ser tão chique, tão luxuosa, mas a nossa vida está sempre baseada em ficar cada vez mais rico ou ter cada vez mais bens materiais. E não há nada de errado em ter bens materiais, mas nós temos que ter consciência que eles são transitórios, são passageiros. Então o jovem, até o momento em que ele saiu do castelo, ele só tinha consciência dos bens transitórios enquanto algo eterno, não é mesmo? Como se ele pudesse usufruir daquilo para sempre, até que ele percebeu que um dia aquilo ia acabar. Então nós devemos sair das nossas zonas de conforto e ficarmos chocados diante da doença, do envelhecimento e da morte de fato, reconhecendo que esse dia vai chegar para todos nós. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas que visão mais pessimista da vida. Porém, à medida que nós investigamos o envelhecimento, a doença e a morte, nós começamos a dar mais importância para o momento presente. Nós começamos a ser mais generosos com os outros e deixamos de ser tão egocêntricos. Saímos dos muros dos nossos palácios para nos depararmos com a vida a cada momento, sabendo que estamos envelhecendo. Aquele seu eu da semana passada não é o mesmo de hoje, né? Como eu costumo dizer, e nem aquele mesmo eu da sua infância. E à medida que nós percebemos isso, nós devemos aceitar o envelhecimento. E à medida que nós tomamos consciência de que em diversos momentos pegamos gripes, pegamos doenças mais graves, ou ficamos com dor de cabeça, ou até mesmo podemos quebrar algum membro do corpo, nós percebemos que o corpo fica sempre doente. Existem momentos em que o corpo está doente e existem momentos em que o corpo está saudável. Então nós não podemos viver uma vida baseada em temer a doença, porque aí quando ficarmos doentes, a tendência é que a nossa imunidade fique ainda mais baixa e a doença tome ainda mais conta do nosso corpo. Então nós não podemos negar a velhice e nem a doença. E principalmente a morte, porque nós temos como se fosse uma síndrome de super-homem, né? Achamos que vamos viver para sempre, ou de super-mulher, e que vamos ter essa vitalidade, essa vigorosidade para sempre. Porém, a cada dia nós estamos caminhando em direção à nossa morte, assim como todos aqueles que estão convivendo conosco. Então eu repito, à medida que nós aceitamos esses 3 mensageiros, nós podemos viver o momento presente de uma maneira mais inteira, sabendo que esses 3 mensageiros virão trazendo mensagens para o nosso crescimento. E é aí que nasce a sabedoria. Quando eu aceito o envelhecimento, a doença e a morte, é como se eu colocasse uma nova luz sobre os meus problemas. E eu começo a ter mais discernimento sobre o que realmente é importante. Porque se a minha vida vai acabar, de que realmente adianta continuar acumulando bens transitórios e materiais? Então nós devemos cultivar uma mente tranquila, um coração amoroso e bondoso,
praticar a caridade, porque assim, quando nós nos aproximarmos da morte, vamos estar de bem com nós mesmos. Pois não há nada pior do que chegar no leito da morte e sentir arrependimento, sentir que deixou de fazer várias coisas que queria, sentir que negligenciou a família e os amigos em detrimento do dinheiro e do trabalho, ou até mesmo que despendeu muito tempo em brigas e argumentações não fruitivas. Então, à medida que nós acolhemos esses 3 mensageiros, nós podemos ter mais sabedoria e mais discernimento e aproveitar cada momento de maneira inteira. E o 4º mensageiro é o que estamos fazendo aqui, procurando respostas. Eu, a Carla e a Neiva não somos yogis tão elevados assim, mas dentro das nossas capacidades, nós estamos aqui tentando apresentar para vocês possibilidades e alternativas para lidar com esses 3 mensageiros. Então, de certa forma, a prática da meditação e do yoga são esse 4º mensageiro que vem para nos mostrar respostas e ferramentas para que nós nos auto-investiguemos. Então, assim como o jovem, nós devemos nos esforçar, pegar essas ferramentas e utilizá-las por nós mesmos, encontrarmos as nossas próprias respostas. Porque o que a gente ensina aqui, ou o que você vai ler em qualquer livro, ou ver em qualquer vídeo, não é a verdade. Ela só vai passar a ser verdade quando você experienciar, certo? Então, essa é outra máxima que esse jovem nos ensinou. Nunca acredite no que você ouve. Sempre experiencie por si mesmo. Então, seja o que vocês escutarem de mim, Carla ou Neiva aqui, não adianta nada se vocês não aplicam e experienciam. E talvez não funcione para você. Talvez não seja o momento de refletir sobre o envelhecimento, a doença e a morte. Mas esse momento ele sempre chega inevitavelmente. E não há nada pior do que não estarmos prontos. Então a vida, ela sempre vai nos colocar em contato com esses 3 mensageiros. E cabe a nós estarmos prontos ou não. Porque senão, quando entrarmos em contato com qualquer um deles, vamos entrar em desespero. Não é à toa que existem tantas pessoas que despendem muito dinheiro e tempo cuidando da sua estética, tentando não envelhecer. Não é à toa que temos toda essa indústria de modificação do corpo e da aparência, não é mesmo? Por medo de envelhecer. Não é à toa que nós também temos muito medo da doença. Então estamos sempre nos entupindo de remédios, sem cuidar da nossa alimentação, sem nos prevenir, sem nos exercitarmos. E quando ficamos doentes, ficamos desesperados, chocados, como isso aconteceu comigo. E por vezes é apenas nos momentos de doença que eu sinto o meu corpo. Porque até ficarmos doentes é como se o corpo nem existisse. E quando a morte chega, nós também ficamos por muito tempo em depressão, em luto. E não há nada de errado em viver o luto. Porém, nós não podemos nos afundar nesse estado depressivo. Porque a morte é natural. Tudo que nasce morre. Tudo que respira, um dia deixa de respirar. E quanto mais nós negamos isso, mais vamos sofrer quando nos depararmos com essas realidades. Então, eu sei que é um tema um pouco denso, mas eu espero que tenha sido esclarecedor, porque é importante nós tocarmos nesses assuntos. Porque senão, vamos sempre nos contentar com a meditação enquanto uma ferramenta para deixar a mente calma, para dormir melhor, quando na realidade a meditação tem o intuito de nos levar para esse estado de clareza sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Então, eu agradeço pela escuta, espero que tenha sido útil. E agora eu gostaria de saber dúvidas, se algo não ficou claro, se algo mexeu com você e te incomodou. Deixe aí o seu comentário, para que nós possamos esclarecer. Lembrando sempre que a minha dúvida é a dúvida do colega. Então, aproveitem esse momento para interagir comigo,
porque eu adoro quando vocês fazem perguntas e comentários. E logo em seguida, faremos a nossa prática de meditação, ok? Eu irei ler 2 ou 3 comentários e prosseguirei para a meditação e depois termino de ler. Então a Zéza diz: tão importante a abordagem, nos leva a refletir o que vivemos e vai nos ajudar a encarar os mensageiros com toda a suavidade que a realidade pode ter. É isso mesmo, Zéza. E esse contato com esses mensageiros, ele se dá aos poucos também, né? Não vai ser do dia para a noite que nós vamos aceitar simplesmente a morte, né? E nesse ponto é importante perceber que não estou falando sobre resignação perante a velhice, a doença e a morte. É importante usarmos cosméticos, cuidarmos do corpo, é importante tomarmos os nossos remédios quando ficarmos doentes, é importante ficarmos tristes quando nos deparamos com a morte, porque nós somos seres humanos, não é mesmo? Então nós não devemos deixar de vivenciar isso, mas olhar para isso de uma outra maneira e perceber como eu me sinto perante o envelhecimento. Será que isso me incomoda? Como eu me sinto perante a doença? Será que isso me incomoda? E a mesma coisa com a morte. Será que eu aceito de fato? Porque também tem muita gente que fala que aceita, mas não aceita, né? Então uma coisa é você aceitar porque você leu num livro que existe talvez uma vida após a morte, ou que você foi uma boa pessoa, você vai para um bom lugar, enfim. Mas você não sabe de fato, né? Então é importante nós apenas termos consciência disso e aos poucos irmos entrando em contato com essas verdades. E aceitarmos cada vez mais esses mensageiros. Então Marilda, olá Marilda. Dos 3 eu só tenho medo da doença. Sofro muito com essa preocupação. Preciso de mais dicas para acolher essa fase de quando chegar as doenças. Fizemos meditação na dor e não me senti confortável. Bom, então você já falou muito aí, Marilda, no seu comentário sobre o que acontece na doença, né? Então, na doença, o que acontece são as sensações desagradáveis. E as sensações desagradáveis são uma das principais coisas das quais nós fugimos. Então, se você perceber no seu dia a dia, você está sempre tentando botar o corpo numa postura agradável, você está sempre comendo para não sentir uma sensação desagradável de fome, você está sempre bebendo água para não sentir a sensação de sede, usando as roupas adequadas para não sentir calor ou frio. Então isso é normal, é um instinto até de sobrevivência do ser humano, sentir o conforto, não é mesmo? E evitar a doença. E eu repito, é por isso que nós estamos aqui enquanto espécie, né? Porque temos essa capacidade. Mas o problema é justamente nós termos pavor da doença e das sensações desagradáveis, porque no fundo são apenas sensações, né? E eu repito também que se nós pararmos para investigar de uma maneira mais profunda, não há distinções entre estar saudável e estar doente, porque muitas pessoas, quando estão saudáveis, estão com medo de ficarem doentes, e quando estão doentes, estão querendo ficar saudáveis. Então não adianta de nada, porque eu estou sempre em pavor, né? E à medida que eu aceito que vão ter momentos que eu vou estar saudável e eu devo fazer o melhor para me manter saudável. Porém, há alguns momentos eu vou ficar doente, é natural. O meu corpo está sujeito a isso, né? E aí, à medida que eu tomo consciência disso, o simples fato de estar consciente de que a doença pode chegar, já faz que quando ela chegue, nós lidemos com ela de uma maneira diferente, ok? Mas também é normal nós sentirmos aversão à doença. Ninguém quer ficar doente, né? Mas à medida que nós meditamos, nós desenvolvemos mais equanimidade, mais resiliência, mais paciência. E somos capazes de atravessar a doença, ok? A Rose pede para eu repetir quais os 4 mensageiros. Então, o primeiro mensageiro foi uma mulher idosa, uma pessoa idosa. E ele aprendeu sobre a velhice.
O segundo mensageiro foi uma pessoa enferma e ele aprendeu sobre a doença. O terceiro mensageiro foi a morte e ele aprendeu, na verdade, um cadáver, e aí ele aprendeu sobre a morte. E o quarto mensageiro foi um sábio errante, asceta, que estava caminhando, sem rumo, e deu as respostas para ele que indicavam o início do caminho que ele poderia trilhar de autoconhecimento. E então ele se sentou debaixo da árvore, praticou e compilou todo esse conhecimento, que hoje a gente conhece por mindfulness, de uma maneira bem resumida, porque o ensinamento dele é muito mais amplo. E eu vou ler um último comentário para fazermos a nossa prática. Isabel, viver o hoje. No Ocidente temos uma relação complicada com a morte. Não fomos criados para encarar a morte. Exato, Isabel, e isso nos leva a um estado de egocentrismo tão grande que nós não damos importância às coisas que nos mantêm vivos, Então, no Oriente, eles têm uma relação diferente com a terra, eles têm uma relação diferente com o ar que eles respiram, com o sol, com a lua, com o dia, com a noite, Então, nós aqui no Ocidente, por sermos muito racionais e materialistas, nós negamos a morte porque somos egocêntricos. É como se fôssemos donos das nossas próprias vidas. Achamos que podemos tudo, Mas não estamos nem aí para o meio ambiente, não estamos nem aí para a origem do nosso alimento, não estamos nem aí para a forma que tratamos aqueles que não conhecemos na rua. Então é muito complicado estar aqui hoje, nessa vida pós-moderna, não é mesmo? É um desafio muito grande, porque nós negamos a morte achando que somos donos do nosso próprio playground pessoal, E a vida não é assim. E um dia a morte ela vai chegar, seja com 110 anos, 120, 130, 70. Eu mesmo com 27, amanhã eu posso morrer, nada garante, E então é importante nós começarmos a encarar a morte. E, como eu já falei aqui, ensinarmos os nossos filhos e as crianças a terem uma relação mais natural com esse tema, ok? Então, nós agora podemos fazer a nossa prática meditativa. E ao final eu terminarei de ler os comentários de vocês, responderei todas as perguntas. E perceba se algo te tocou, se você ficou com algum questionamento. Sinta-se à vontade para compartilhá-lo, digitar aí, esclarecer ao máximo, para que não fiquem dúvidas ou interpretações erradas do que foi dito. Então nós podemos sentar numa postura confortável, talvez tirando as costas da cadeira. Sentindo os pés no chão. Sentindo as panturrilhas e as canelas. Notando as sensações nas coxas. Talvez a sensação da calça, ou do short, ou da saia, tocando a pele, ou a sensação das mãos sobre a perna. Ou até a sensação das coxas em contato com o assento. Percebendo o quadril e o cóccix ancorado no assento. Talvez abrindo as nádegas com as mãos para que o cóccix esteja ainda mais ancorado e a sua coluna possa ficar mais ereta.
sentindo a parte da frente do tronco, a região pélvica, o abdômen, a caixa torácica, o peitoral, e também a parte de trás do tronco, cóccix, lombar, as costelas e as vértebras torácicas, as escápulas, o trapézio, sentindo também os ombros, cotovelos, pulsos e mãos. E por último, percebendo a cabeça equilibrada em cima do pescoço, peito aberto, queixo levemente inclinado para baixo, suavizando a face e trazendo um leve sorriso ao rosto. E hoje eu vou introduzir a vocês uma nova prática. Então nós podemos ir aos poucos sentindo o ar que entra e sai pelas narinas, passa pela garganta e preenche os pulmões. E posteriormente faz o mesmo caminho de volta à atmosfera, momento a momento. Dando início à prática de meditação nas 5 rememorações diárias. Assim como na prática de compaixão e bondade amorosa, nós iremos repetir mentalmente frases por um tempinho, percebendo o que sentimos perante cada frase. A primeira frase diz que é da natureza deste corpo envelhecer. Repita para si mesmo: é da natureza deste corpo envelhecer. E por alguns instantes, nós podemos repetir essa frase para nós mesmos, percebendo o que surge. Talvez imagens, talvez sensações, talvez emoções. É da natureza deste corpo envelhecer. E se a mente se destrói ou se distrai, retomamos a investigação dessa frase. É da natureza deste corpo envelhecer. E
talvez surjam sensações, pensamentos ou emoções desagradáveis perante essa frase. Permita que elas venham e se apresentem, acolhendo o que quer que você sinta ou pense perante esta primeira rememoração. Talvez o impulso inicial da mente seja dizer: envelhecer? Que bobagem! Eu tenho uma relação ótima com essa ideia. Será mesmo que você aceita o seu envelhecimento e o envelhecimento daqueles que convivem contigo? É da natureza deste corpo envelhecer. Não há como fugir do envelhecimento. Porém, é possível aceitá-lo, compreendê-lo melhor. E quem sabe nós possamos prosseguir para a segunda rememoração diária. É da natureza deste corpo adoecer. Repita essa frase mentalmente para si mesmo, investigando a sua relação com a enfermidade. É da natureza deste corpo envelhecer e adoecer. Não há como fugir do envelhecimento e da doença. E talvez você possa se lembrar das vezes em que você foi acometido pela doença. Provavelmente momentos extremamente desagradáveis, porém você está aqui, vivo, respirando. O corpo adoece e o corpo se recupera. É da natureza deste corpo adoecer. Permitindo que os pensamentos, emoções e sensações se apresentem à medida que investigamos essa frase. Tudo o que respira envelhece e adoece. Logo, comigo não será diferente. Prosseguindo para a terceira rememoração diária, é da natureza deste corpo morrer. Um dia, a minha consciência não irá mais habitar esse corpo. Este eu que respira agora
neste corpo, um dia não estará mais respirando. E talvez esta possa ser a minha última respiração. Como seria se essa fosse a minha última respiração? Será que eu estou realmente pronto? Compreendendo que nunca estaremos prontos de fato. Porém, podemos ao menos chegar até este momento com um coração mais puro e uma mente mais tranquila, carregando conosco a sabedoria e o discernimento. É da natureza deste corpo morrer. Tudo o que respira envelhece, adoece e morre. E talvez você possa se indagar: qual é de fato a minha relação com a morte? O que eu nego? Por que eu nego? É da natureza deste corpo morrer. Seguindo para a quarta rememoração, tudo aquilo que me é querido e amado, um dia estará à parte de mim. Tudo que me é querido ou amado, um dia não estará mais presente. Sejam objetos, pessoas, situações, circunstâncias, cargos, status social, tudo aquilo que me é querido um dia deixará de existir. Como é refletir sobre essa frase? Até que ponto eu crio na minha cabeça a ilusão de que as coisas irão durar para sempre? A casa em que eu moro, as pessoas da minha família, as minhas roupas, os meus cosméticos, os meus livros, os meus eletrodomésticos. A cada momento, tudo isso também está definhando aos poucos. Tudo que me é querido, um dia deixará de existir. E talvez você possa imaginar como eu me sentiria perante a perda dessa pessoa ou desse objeto, notando que há pessoas e objetos aos quais somos mais apegados. E são esses que devem ser os principais objetos do nosso exercício de desapego.
pois eles também deixarão de existir. E por último, nós podemos repetir para nós mesmos a principal frase dentre as 5 rememorações diárias. E a 5ª frase nos diz: eu sou herdeiro das minhas próprias ações. Eu sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. E dessa forma, cabe a mim, e apenas a mim, cultivar o momento presente de forma a colher bons frutos das minhas ações. Pois se eu estiver semeando o presente pensando no futuro e negando o envelhecimento, a doença e a morte, eu estarei sempre infeliz. E à medida que eu tomo posse da minha vida, eu começo a construir um futuro mais tranquilo e aprendo a sempre fazer as pazes com o passado, sabendo que a todo momento o meu corpo está envelhecendo, que a qualquer momento eu posso adoecer ou morrer, e que a qualquer momento aquilo que eu gosto e me apego pode deixar de existir. Cabe a mim desenvolver a consciência do cultivo do momento presente. Eu sou herdeiro das minhas próprias ações. Somos o ator principal dessa peça. Chegamos a este mundo sozinhos e iremos sair dele também sozinhos. No último fôlego, não haverá ninguém para te salvar, para te ajudar e principalmente para tirar o peso da sua consciência. Então é importante cultivar o momento presente e um coração bondoso para que cheguemos no leito de morte com uma consciência tranquila. E aos poucos nós podemos ir retornando a atenção para a respiração e para o corpo sentado. Notando como está o corpo agora, como está a mente. Talvez muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então agora eu os convido a lentamente movimentarem as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos. E peço que deixem aí os seus comentários, o que acharam dessa prática, como foi refletir sobre essas rememorações diárias. E convido também a todos para me seguirem aí no Instagram, no meu perfil pessoal, que é @mindfulmarcos, ok? Para que nós estejamos conectados também dessa forma. Então eu darei continuidade à leitura dos comentários e eu peço que vocês façam as suas perguntas para que não fique nenhuma lacuna entre o que eu falei e gostaria que vocês entendessem e o que vocês entenderam de fato. Então vamos continuar. Cristina, penso que precisamos encarar o envelhecimento. Vejo pessoas fazendo tantos procedimentos estéticos que terminam virando outra pessoa.
Prefiro olhar no espelho e me reconhecer, e não ver outra fisionomia. Cristina, e também gostaria de esclarecer que não há nada de errado em fazer procedimentos estéticos, ok? Eu estou me referindo a casos extremos em que pessoas gastam todo o seu dinheiro, justamente como você falou, mudando a aparência, ou então aquelas pessoas que ao ficar com rugas na pele se entristecem, né? Ao ver que surgiu uma mancha na pele, o meu dia acabou, oh meu Deus. Então isso é um pouco prejudicial para a nossa mente, né? Estar sempre preocupada com o envelhecimento. Então eu me remeto ao excesso de preocupação e não ao autocuidado, ok? Porque se eu acho que eu vou ficar bonito fazendo uma plástica no nariz, eu acho que eu não ficaria, eu posso fazer, né? Não há nada de errado com isso, porque tem pessoas também que não aceitam o corpo do jeito que é. Então esse é um ponto delicado também, né? Quando a gente entra na questão do corpo, nós não podemos dizer o que a pessoa pode ou não fazer, porque cada um se percebe e se enxerga de um jeito. Então tudo bem as pessoas que gostam de fazer muita cirurgia estética, plástica, né? Mas será que estamos felizes fazendo isso? Ou será que estamos tentando tapar o sol com a peneira? Então essa é a pergunta, mas não há nenhuma crítica aos procedimentos estéticos, ok? Muito pelo contrário. Alguns têm que lidar com doenças crônicas. Ótimo, a gente já falou aqui desse tema em 2 lives, né? As doenças e as doenças crônicas. E hoje mais uma vez, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, né? E aqueles que têm que lidar com doenças crônicas vão ter um esforço a mais, não é mesmo? Para desenvolver a resiliência, a paciência e a aceitar. É uma forma mais intensa de lidar com a dor, né? Mas da mesma forma, não se difere de uma dor de qualquer outra doença. Uma doença crônica, ela também é uma doença, né? E a prática, ela se dá da mesma forma. Reconhecer, aceitar, investigar e principalmente não se identificar. Porque muitos de nós paramos no investigar, né? E não chegamos no não me identificar. Então eu começo a investigar, eu levo para terapia, eu começo até a aceitar mais a minha doença, mas não necessariamente eu já cheguei no 4º ponto, que é não me identificar, certo? Então o desafio é grande para quem tem doenças crônicas, mas estamos todos no mesmo barco, não é mesmo? A qualquer momento nós podemos ser acometidos por uma doença crônica ou uma doença psicológica severa. Ninguém está livre das doenças crônicas também, né? E assim como tem pessoas que têm doenças crônicas e deixam de senti-las. É possível também, né? Nada é impossível. Cláudia, achei que o 4º mensageiro fosse a miséria. A miséria é complicado, né, gente? E ninguém quer viver no estado de miséria, pessoal. Então, o que nós estamos incentivando aqui não é nós termos essa resignação perante a vida, eu repito, né? Nós temos que ter uma vida confortável, né? De certa forma, ter os nossos pequenos palácios dentro do possível. Mas como seria se eu perdesse tudo que eu tenho hoje? Será que eu ia me manter tranquilo? Provavelmente não, né? Então a gente tem que também lidar com essa possibilidade. Tudo pode acontecer, né? São apenas sensações. Eu também tenho dificuldade de lidar com as sensações desagradáveis. Sinto aversão e evito a qualquer custo. Como trabalhar isso? Como trabalhar isso é pela respiração, Vani. Pela respiração constante e frequente, ok? E isso pode demorar anos ou até meses para eu começar a lidar melhor com uma dor, né? Eu mesmo tenho algumas dores que até hoje tenho dificuldade de lidar, mas ainda assim eu respiro, ok? O sábio traz esperança, é isso. A clareza é o nosso horizonte, reconhecendo-nos no caminho até ela. Teremos leveza para viver o envelhecimento e a finitude. É isso, o discernimento, não é, Bruno? E existem vários níveis de discernimento, né? O discernimento de baixo nível e o discernimento de alto nível. Qualquer dia eu posso falar sobre esse tema, o discernimento, porque ele é muito importante para que nós tenhamos mais tranquilidade.
Gratidão por essa reflexão em que tenho que lidar com a velhice e a doença de seres queridos. Como é sofrido fazer essas rememorações por conta do apego. É isso, Suzy, é sofrido, mas nós devemos fazer diariamente. É por isso que elas se chamam rememorações diárias, ok? Eu aprendi com os meus professores que o correto é se olhar todo dia pela manhã no espelho e repetir essas frases para si mesmo. É da natureza deste corpo envelhecer, é da natureza deste corpo adoecer, é da natureza deste corpo morrer. Tudo aquilo que me é querido irá deixar de existir. Cabe a mim cultivar o momento presente, pois eu sou herdeiro das minhas próprias ações. Muito forte, muito obrigado, Marcos. Olá, Fátima. A Fátima estava no nosso curso ontem. Que maravilha. Excelente prática. Me incomoda pessoas que eu amo na família morrendo. Filhos e netos, crianças, né? É mais complexo. Mas vamos com calma nessa prática, né? Percebendo aos poucos e aceitando aos poucos. Interessante o tema e necessário refletir sobre isso. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Achei que vocês iam ficar meio chocados. Foi muito bom, obrigado. Essas rememorações são importantes para ajudar na autoaceitação. Marcos, muito obrigado. Esse assunto é pouco abordado por medo de encarar, mas é importante falarmos sobre isso. É isso, Valnice. E eu estarei falando sobre isso mais vezes, porque como eu já falei aqui, é o meu tema preferido. Tema muitas vezes esquecido, mas necessário para uma vida mais saudável e mais serena. Solange agradecendo. É isso, pessoal. Obrigado. E eu finalizo com uma frase, que é: se você morre antes da morte, quando você morrer, você não morrerá. Então, se você morrer antes da sua morte, quando a morte chegar, você não morrerá. Então eu deixo aí essa reflexão e que nós possamos aprender a morrer a cada dia. Boa noite e até amanhã às 6h30.